Agora, a Mayra Djaimo está aqui para que a gente fale sobre a aprovação que a Anvisa fez agora à noite do início dos testes clínicos da Butanvac, que é a vacina que será 100% produzida pelo Instituto Butantan. Mayra Djaimo, dá detalhes sobre esse avanço, né, que vai se transformar num avanço tecnológico, a gente espera, no combate à Covid-19. Boa noite, Edu. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, testes clínicos aprovados pela Anvisa depois de 75 dias que o Butantan fez o pedido inicial, no dia 26 de março. De lá para cá foram várias reuniões, solicitações de mais informações. Os últimos dados foram enviados pelo Butantan à Anvisa na terça-feira e aí agora a gente tem esse resultado da aprovação. Mas para o Butantan começar de fato a aplicar a vacina nos voluntários, ainda vai precisar entregar algumas informações referentes às fases anteriores. Só aí pode de fato começar e agora serão feitos os estudos clínicos de fase 1 e 2, que vão comprovar a segurança e também a capacidade de produção de anticorpos da vacina. E eles vão ser divididos em 3 etapas, Edu, A, B e C. A primeira, A, vai envolver 400 voluntários e as 3 juntas, 6.000 voluntários. Esses testes vão ser conduzidos pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Por enquanto, ainda não há informação de como as pessoas podem se inscrever, se voluntariar. Só foi informado que os voluntários têm que ter mais de 18 anos, Edu. Mayra, esses testes que são fundamentais para que a gente tenha a oportunidade, né, de ter uma vacina que seja completamente feita no Brasil e não é por nacionalismo ou patriotada, é porque daí você tem controle total sobre o processo. Você não depende de IFA, não depende de avião chegando da China, da Índia ou de nenhum outro lugar. Agora, Mayra, aproveitando a sua presença aqui, fale um pouquinho sobre a antecipação do calendário de vacinação em São Paulo. Pois é, Edu, o governo de São Paulo adiantou a vacinação de todas as faixas etárias em 15 dias. Então, ao invés de terminar a imunização com a primeira dose da população adulta de São Paulo no dia 31 de outubro, a gente vai terminar no dia 18 de outubro, claro, se não houver mais nenhuma antecipação ou nenhum atraso das doses previstas pelo Ministério da Saúde. Amanhã a gente já tem vacinação de pessoas com deficiência sem o benefício de prestação continuada. Até então, só as pessoas com benefício puderam se imunizar e também das grávidas e puérperas que já tomaram a vacina na capital, mas agora a vacinação vai ser ampliada para todas as cidades do estado. E aí a gente vai avançando com professores também de 18 a 44 anos imunizados na sexta-feira, o que vai permitir mudanças também na educação a partir do segundo semestre. O secretário de Educação, Rocieli Soares, já adiantou que a ideia é aumentar a capacidade de alunos dentro de salas de aula. Agora o semestre está acabando, já está quase perto das férias, então para o segundo semestre devem acontecer essas mudanças que serão anunciadas na semana que vem, Edu. Muito bom, Mayra, fique conosco, porque eu gostaria que você nos ajudasse na conversa que a gente vai ter agora com o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, o Gustavo Mendes, que está conosco para explicar um pouquinho mais sobre essa informação que a Mayra já antecipou sobre essa vacina 100% feita no Brasil, tão fundamental para que a imunização continue. Gustavo, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Eu que agradeço a todos que estão assistindo e a Band News pela oportunidade. Muito bem, esse é um processo que é parte, né, de todo um teste que vai do... Inventamos a vacina, conseguimos transformá-la em um produto palpável e agora a gente precisa ver se funciona nos seres humanos. Como é que se dá agora? A Mayra já deu uma ideia, mas tecnicamente falando, o que é que acontece a partir de hoje? Pois é importante ficar claro que essa é a primeira vez que a vacina vai ser utilizada em humano. Então, esse é um primeiro estudo que a gente aprovou aqui no Brasil que tem essa perspectiva de ser a primeira vez em humano. Então, isso traz uma questão técnica importante, que é o fato de que é dividido em etapas esse estudo, e a primeira etapa é uma etapa em que a gente começa com 400 pessoas apenas. Essas 400 pessoas são divididas também entre placebo e vacina, e o objetivo dessa primeira etapa, que a gente chama etapa A,
é verificar quais vão ser as reações adversas que vão acontecer nessas pessoas num grupo menor e também definir dose. Nessa primeira fase vão ser testadas 3 doses diferentes. E aí a ideia é saber qual dessas 3 doses é a que vai dar a melhor resposta. E aí sim passar para um grupo maior de pessoas a serem imunizadas. Então, esse primeiro passo é fundamental, porque se a gente não define bem a dose, a gente corre o risco ou de colocar uma dose menor e aí não ter a resposta que a gente busca, ou ter uma dose exagerada e ter reações adversas que não precisam. Mayra, fica à vontade para fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, eu queria que fosse esclarecido essa autorização, né? Porque foi autorizado, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas condições, o Butantan precisa apresentar informações. Por que foi aprovado dessa maneira, com essas condições, e que informações que estão faltando, por favor? Na verdade, a gente vem discutindo por 2 meses, né? Já faz 2 meses que a gente está em discussão com o Instituto Butantan, e isso é importante essa parceria para a gente criar esse protocolo. Essa é a maneira que a gente tem para desenvolver esses estudos, essa parceria comum entre a Anvisa e as instituições para ter um melhor desenho, ou seja, um melhor estudo para ter um melhor resultado. E aí, quando chegou na reunião que nós fizemos ontem, nós vimos que as informações que faltavam são pequenos ajustes ou pequenas coisas que já poderiam, que não atrasariam esses trâmites administrativos para o estudo começar. Então, oficialmente, a publicação no Diário Oficial, que é necessária para autorizar o estudo, sai amanhã de manhã. E aí o Butantan já pode começar a se organizar para recrutar pessoas, para iniciar os trabalhos. E essas pequenas informações que precisam ser apresentadas vão ser apresentadas ao longo desse período aí administrativo. Gustavo, eu não posso perder a oportunidade de perguntá-lo sobre isso. Hoje, o ex-secretário do Ministério da Saúde, ex-secretário executivo Elcio Franco, disse que demorou, inclusive, deu uma série de explicações sobre por que o governo federal não colocou dinheiro no momento passado, né? No ano passado, nos estudos da Coronavac, e uma das coisas que ele disse é que a fase 3 é o cemitério das vacinas. É isso mesmo? Olha, nós que vemos o que é o desenvolvimento de uma vacina e sabemos a dificuldade que é desenvolver uma vacina, a gente sabe que existe um risco, sim. A gente colocou internacionalmente um critério de 50% de eficácia como mínimo para considerar uma vacina realmente eficaz. E atingir esse critério, a gente sabe que é um desafio, é sim um desafio. É claro que no caso das vacinas contra a Covid-19, a gente partiu do zero, então se a gente pegar as tecnologias que foram testadas, né, vírus inativado, adenovírus vetor, e até a tecnologia de RNA mesmo, que já vinha sendo estudada para outros vírus, isso faz com que a gente tenha a chance de ter uma resposta positiva. Mas existe a possibilidade de não atingir esse critério, então tem um risco sim. Eu não sei se eu usar esse termo, mas eu entendo que existe um risco que precisa ser considerado sempre. Mas é claro que numa situação de pandemia, né, a gente precisa arriscar mais e se arrisca muito mais com investimentos e com tudo isso, né? Entre o cemitério das vacinas e o cemitério que a gente tem visto cheio, acho que dá para dizer qual que é o melhor de escolher. Vou pedir a Mayra para fazer a última pergunta para o Gustavo Mendes. Claro, Edu. Gustavo, agora foram aprovados os testes de fase 1 e 2 e justamente sobre a fase 3 eu queria saber quando que ela pode ser aprovada, é só depois que acaba, porque a fase 3 que mostra ali justamente a eficácia da vacina, quando que acontece essa aprovação, essa permissão para o avanço do estudo? Pois é, Mayra, essa é uma pergunta importante, eu já estou bem treinado aí ao longo da pandemia para responder, porque quando a gente fala de prazo em ciência, é um prazo que a Anvisa não consegue se comprometer. Primeiro que a fase 3 ela só vai ser aprovada se a gente tiver bons resultados nas fases 1 e 2, né? Esse critério mínimo de 50%, não pode ter risco às pessoas que vão participar do estudo, então quer dizer, não pode ter eventos adversos, tudo isso são resultados que a gente precisa observar e a gente vai olhar muito de perto para cada uma das etapas antes de avançar com as outras. Então, por isso que a gente não costuma se comprometer com prazos. É claro que na pandemia a gente tem essa ansiedade, essa é uma vacina muito promissora, né? Pela questão mesmo, como foi dita, de que é um desenvolvimento nacional, traz uma autonomia, mas não dá para abrir mão dos critérios mínimos. Então, por isso que a gente vai acompanhar, e o que eu posso dizer é que vamos trabalhar para ter a resposta o mais rápido possível.
Gustavo Mendes, que é gerente de medicamentos da Anvisa. Muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Band News, no nosso Expresso. Uma boa noite para você. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Mayra, da mesma forma. Muito obrigado e até mais. Valeu, Edu. Boa noite para todos.